Campanha em CPA no Google Ads. Se tu quer subir uma campanha em CPA no Google Ads e vender como afiliado na gringa ainda essa semana, esse vídeo aqui é tudo que tu precisa. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é CPA, qual a diferença entre CPA desejado e maximizar cliques e quando utilizar cada um. Vou te explicar se dá para começar com um pixel zerado ou não, se isso pode prejudicar a tua campanha, e também o passo a passo completo montando a campanha junto contigo, para que tu consiga replicar isso com outros produtos depois. Então, se tu não quer perder dinheiro configurando nada errado, assiste esse vídeo até o final para te não perder nenhum detalhe e conseguir destravar as tuas vendas aí usando a estratégia de lances de CPA desejado no Google Ads. Fala pessoal, eu sou o Vitor, trabalho como afiliado profissional vendendo pelo Google Ads. E se tu é um afiliado iniciante, tu tá no canal certo. Nesse canal eu te ensino de forma gratuita as melhores estratégias para te ajudar a destravar as tuas vendas como afiliado. Então, se tu já gostou da ideia do vídeo, deixa um like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e atinge mais pessoas, e também já se inscreve no canal, porque toda semana eu trago muito conteúdo de valor para realmente te ajudar. E se tu quer aprender a fazer uma garimpagem avançada para encontrar o teu primeiro produto campeão, eu tenho meu mini curso chamado Método Garimpagem Sniper, onde eu te ensino as melhores técnicas de garimpagem avançada para que tu consiga encontrar o teu primeiro produto campeão e pare de gastar tempo com garimpagem que não dá em nada. O link para saber mais sobre o mini curso está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, o que é o CPA desejado? O CPA desejado, ele é uma estratégia de lances do Google Ads. E o que é uma estratégia de lances, né? Uma estratégia de lances é uma forma de tu dizer para o Google o que tu tá buscando naquela campanha que tu tá subindo, né? O que tu tá querendo que o Google te entregue. Então existem dois tipos de estratégias de lance ali no Google Ads, que são as estratégias de lance manuais e as estratégias de lance inteligentes. Qual a diferença entre elas, tá? As estratégias de lances manuais são estratégias, né, como o próprio nome diz, manuais, em que a gente vai ficar no controle total da campanha. A gente vai ter que ajustar toda a campanha, né? Seja ali a nível de públicos, dispositivos, localizações. A gente fica no controle total da tomada de decisões da campanha, né? Adicionando palavras-chave negativas, né? Tudo isso. Já em estratégias inteligentes, como o próprio nome já diz, são estratégias de lances em que o Google, né, ele vai estar ali sendo a inteligência da nossa campanha e basicamente a gente vai tomar decisões ali de orçamento e de valor de CPA, que eu já vou te explicar. Então, o que seriam estratégias de lances manuais, né? Seria, por exemplo, maximizar cliques e CPC manual. Então, quando a gente usa um maximizar cliques, por exemplo, né, a gente está dizendo para o Google que a gente quer que ele maximize os cliques. Que ele entregue o nosso anúncio para o maior número de pessoas possível, né? Para maximizar os cliques ali na página que a gente está levando aquela pessoa. Para maximizar os cliques ali no nosso anúncio, né? Então aqui a gente está definindo um valor máximo de custo por clique, né? Que a gente aceita levar. E CPC manual é a mesma coisa, tá? Então são estratégias de lance manual. A diferença aqui entre esses dois é que em maximizar cliques tu define um valor de CPC que vale para todas as palavras-chave. Em CPC manual, tu consegue definir um valor de CPC diferente para cada palavra-chave, tá? Mas são estratégias de lance manuais, onde tu fica no controle total da campanha. Já estratégias de lance inteligentes são, por exemplo, a estratégia de maximizar conversões, CPA desejado e ROAS desejado. Então, te explicando brevemente o que cada uma delas, quando a gente usa a estratégia de maximizar conversões, a gente está dizendo para o Google que a gente quer maximizar conversões, ou seja, a gente quer maximizar o número de vendas. Ou seja, a gente está dizendo assim, ó, Google, eu quero que tu me traga vendas, independente do valor que tu vai gastar para fazer cada venda. Tá? Então, tu não está definindo ali um valor que tu quer gastar para cada venda, né? Já em CPA desejado, né, que seria custo por aquisição desejado, a gente define um valor, né, que a gente quer gastar ali para fazer cada venda. E o Google ele vai se esforçar, né, para nos entregar aquele valor a um médio e longo prazo. Então, por exemplo, ali, vamos supor que tu defina um CPA de R$300, né? E a tua comissão é 500. O Google ele vai se esforçar ali a médio e longo prazo para te entregar um valor de venda, um valor de conversão de R$300. Ele vai se esforçar para que tu consiga gastar 300 para te voltar 500. Então a gente está dizendo para ele que a gente quer, além da gente querer vendas, a gente quer um custo específico, né? Gastar um custo específico ali para fazer cada venda. E ROAS desejado, né? A gente diz para ele que a gente quer uma porcentagem de retorno de investimento. Então, eu quero que volte 30% ali de ROI, né, sobre o meu investimento, de retorno sobre o investimento. Então, são estratégias de lance inteligentes. Então, aqui embaixo agora eu vou te explicar qual que é a diferença entre elas, tá? Eu vou falar aqui sobre maximizar cliques e CPA desejado, né, que são as duas principais mais usadas.
Então, maximizar cliques, como eu te disse, né? Quando a gente usa maximizar cliques, a gente está dizendo que a gente quer que o nosso anúncio seja entregue para todo mundo, né? Para o máximo de pessoas ali que estão pesquisando. A gente quer cliques no site. Geralmente, nessa estratégia de lance, a gente costuma usar palavras-chave negativas para não aparecer para quem pesquisa, por exemplo, por produto review, produto ingredientes, produto vale a pena. Né? A gente evita aparecer para essas pesquisas. A gente está dizendo que a gente quer cliques. E a gente define um valor de clique, né, máximo ali que a gente quer pagar. O CPC, ele tende a ser mais barato, tá, do que quando a gente roda em CPA desejado, e a gente fica no controle total da campanha. Então, como eu te disse aqui, né, em maximizar cliques, como o Google está buscando maximizar o número de cliques, ele entrega o teu anúncio para todo mundo que ele conseguir. Né? Por isso que o CPC ele tende a ser mais barato, porque ele não está entregando para um público mais qualificado. Ele está entregando para o máximo de pessoas que ele pode. Já em CPA desejado, já é um pouco diferente. O Google ele entrega o teu anúncio, né, somente para pessoas que têm uma tendência maior de comprar. Por quê? Porque o Google, né, ele tem a própria inteligência dele, que ele, através do teu comportamento ali, né, das tuas pesquisas, né, do teu comportamento, que ele foi te acompanhando, ele tem uma ideia se tu é uma pessoa que possivelmente vai comprar aquele produto que está sendo anunciado ou não. Então imagina aqui, ó, que essa bola aqui, né, é o público que o Google pode entregar o teu anúncio. Quando tu anuncia para maximizar cliques, né, ele está entregando o teu anúncio aqui para todo mundo, para todo mundo que está pesquisando ali por aquela palavra-chave, né, por aquele produto. Quando tu anuncia em CPA, ele vai entregar só para esse público aqui do meio, que é o público mais qualificado com maior potencial de compra, tá? Então essa é a diferença. Aqui seria maximizar cliques, né, entregando para todo mundo, e aqui seria o CPA desejado, selecionando melhor ali para quem vai entregar a tua campanha. Então em CPA desejado a gente diz que a gente quer conversões, né? A gente está buscando vendas, e a gente está definindo um valor que a gente quer gastar para fazer cada venda. O CPC ele tende a ser mais caro, mas não é uma coisa ali que tu deve ficar olhando, tá? Ele é mais caro porque o Google está entregando para um público mais qualificado. Porém, quando eu rodo em CPA desejado, eu não costumo ficar muito de olho no CPC. Tá? Eu fico mais atento no custo por conversão, custo por venda. Afinal, é isso que eu estou pedindo para o Google, né? E quando a gente roda em CPA desejado, né, diferente de maximizar cliques, que a gente fica no controle total da campanha, né, tendo que ajustar tudo, geralmente em CPA desejado, basicamente o que eu ajusto é o valor de CPA e o orçamento da campanha. Tá? Eu não costumo ficar mexendo em público ou em outras coisas. Sobre pixel, né, muita gente tem dúvida se dá para rodar em CPA desejado com pixel zerado. E sim, tá? Tu pode iniciar com um pixel com 0 vendas, com 0 conversões marcadas. Primeiro, tá? Porque o Google ele tem 3 níveis de inteligência. Ele tem a inteligência a nível de Google, a inteligência a nível de conta e a inteligência a nível de campanha. Então, por mais que a tua campanha não tenha conversões, né? A tua conta não tenha conversões, né? O teu pixel, o próprio Google, né, ele tem as informações das pessoas, né, que tem conta criada ali, e ele entende o comportamento delas e sabe as pessoas que têm maior probabilidade de comprar. Então, sim, tu pode começar com pixel zerado, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, o Google leva em consideração somente as conversões que tu teve nos últimos 15 dias, tá, dentro do teu pixel. Então, são 2 motivos aqui para tu rodar em CPA mesmo com 0 conversões, tá? Porque por mais que tu não tenha conversões, o Google ele tem a própria inteligência dele, né? E ele só leva em consideração ali as conversões, as vendas que tu teve nos últimos 15 dias. Então, por mais que tu tenha um pixel com muitas vendas, mas elas foram muito antigas, elas não vão mais estar sendo levadas em consideração. Então vamos na prática agora subir uma campanha aqui em CPA para dar de exemplo, tá? Eu escolhi esse produto aqui, o nome dele é Wolf, né? Que é um produto, que ele é um produto de e-commerce, é um cachorrinho aqui, é um robô cachorro, né? Ele paga aqui $22 de comissão, né? Que dá um pouquinho mais aí de R$100. E quais são os critérios para escolher um produto, né? Quando a gente vai anunciar ele para fundo de funil, que é a estratégia que eu aplico aqui. Em primeiro lugar, né? O mais óbvio, o produto ele tem que ter um nome específico, ele não pode remeter a mais nada, tem que ser um nome único. Ele precisa ter uma comissão ali interessante, tá? Então, na maioria das vezes aqui os produtos que eu vou anunciar são produtos ali de comissão entre $30, né, para cima. Aqui eu peguei esse aqui como exceção, ele tem $22 de comissão, é um produto que eu vou testar. O produto ele precisa ter um volume de buscas, né? Ele precisa estar sendo buscado e também ele tem que ser permitido anunciar para fundo de funil.
Então, no caso desse produto aqui, ele é um produto da Smart ADV e ele é permitido anunciar para fundo de funil, tá? Caso ele não fosse, estaria escrito aqui em vermelho, No Brand Bidding, o que não é o caso desse produto aqui. Então, é permitido fazer fundo de funil para ele. Então, depois que tu escolher o produto, né? Eu gosto de dar uma olhada aqui no Google Trends, pesquisar ali pelo nome do produto e ver aqui a nível mundial se existem buscas para ele. Vou pesquisar aqui por Wolf Dog, né? Wolf Dog ou Wolf Robot, que é o nome do produto. Ó, ele tá me dizendo que no dia de ontem, né? Essa palavra-chave ela foi buscada na Nova Zelândia, na Austrália, Reino Unido, Singapura, Canadá. Vamos ver aqui nos últimos 7 dias. Ó, mesma coisa, Austrália, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia. Então, beleza, eu já vi aqui que o produto tem buscas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simular que eu estou pesquisando lá da Austrália por esse produto e eu vou no Google Imagens, né, para descobrir se ele é um produto de nome único, né? Se quando eu pesquiso isso, se refere só a ele. Então, eu vou estar usando aqui essa ferramenta chamada iSearchFrom, que simula que eu estou pesquisando de outro país. Eu vou colocar aqui o país Austrália, idioma inglês, e eu vou pesquisar aqui por Wolf Dog ou Wolf Robot, né? Wolf Robot. Vou vir aqui em imagens e olha só, as imagens que aparecem todas se referem a esse produto, tá? Então, a princípio, é um produto com nome único, produto fundo de funil. Vamos pesquisar agora por Wolf Robot. Ó, realmente é um produto fundo de funil, então ele se encaixa ali nos critérios, né, para a gente estar subindo a campanha. E vamos para a campanha na prática agora. Então, aqui dentro do Google Ads, vou clicar aqui para nova campanha. O objetivo vai ser vendas. Aqui nessa parte tu vai selecionar o pixel, tá, que tu vai ter criado. Aí isso depende da ferramenta que tu estiver usando, né? Então aqui tu vai selecionar o pixel. Eu vou deixar aqui esse padrão da conta, né? Que é o compras. Aqui a gente vai selecionar a rede de pesquisa, né? A gente quer aparecer só para quem estiver pesquisando ali no Google. Já nessa opção aqui, a gente não precisa marcar nada nessa parte aqui e clica em continuar. Agora, em nome da campanha, eu gosto de colocar aqui FF, né, que é uma campanha de fundo de funil. É para o produto Wolf Dog. Um produto aí que tem uma comissão de $22. E eu vou anunciar, nesse caso aqui, para 5 países, tá? São 5 países que apareceram ali no Google Trends. Então, eu estou colocando aqui, vai ser para... Coloquei em inglês aqui para eu saber que são para os países ali que falam a língua inglesa. E eu estou subindo essa campanha no dia 1 de dezembro. 1º de dezembro. Então depois eu clico em continuar. E é agora aqui em conversões, né, que a gente vai definir a estratégia de lances de CPA desejado. Então aqui em lances, a gente vai deixar marcada essa opção de conversões. E a gente vai marcar essa caixinha de definir um custo por ação-alvo. Ou seja, definir um CPA. A gente vai estar dizendo, ó, Google, eu quero gastar X para voltar Y. E o Google ele vai se esforçar para te entregar isso que tu está pedindo, tá? Não significa que ele vai conseguir, mas ele vai tentar te entregar isso. Então, como a comissão aqui é $22, e $22, ó, 22 vezes 5, ó, 22 vezes 5 dá mais ou menos ali 110, eu vou estar colocando um CPA de mais ou menos ali 70% do valor da comissão. Então, eu vou fazer aqui 110 vezes 70%, e eu vou colocar um CPA de 77. Eu estou dizendo para o Google, né, que eu quero que ele se esforce para gastar 77 e voltar a 110. Então, agora eu vou clicar aqui em seguinte. Essa opção aqui de baixo tu pode ignorar. Aqui nessa parte, a gente vai desmarcar a rede de display e a rede de parceiros para que o nosso anúncio não apareça em outros lugares, apenas no Google. Localizações, tu vai marcar os países, né, que tu quer que o teu anúncio apareça. Então aqui eu vou clicar em pesquisa avançada e eu vou adicionar 5 países diferentes, que é Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, que é onde esse produto é entregue, né? E são os principais países que buscam por ele. Vou selecionar todos, clicar em guardar. Agora aqui em opções de localização, eu vou marcar presença, ou seja, eu só quero que o meu anúncio apareça para quem estiver presente nesses países. E em idiomas aqui tu pode deixar todos os idiomas, ou se tu quiser tu pode deixar somente inglês, né? Isso aqui é o idioma que vai estar ao dispositivo da pessoa, o celular ou o computador dela. Anúncios políticos da UE, a gente vai deixar marcado em não. E agora é só clicar em seguinte para ir para a próxima parte.
Agora ele vai perguntar se a gente quer usar a IA Max, né? A inteligência artificial. A gente não vai estar usando a IA Max e vamos clicar em seguir. Feito isso, agora chegamos aqui numa das partes mais importantes da campanha, né? Que eu costumo falar que é o coração da campanha, onde a gente vai definir para quem a gente vai aparecer e como o nosso anúncio vai aparecer. Então, a gente vai introduzir aqui a palavra-chave, né? Que a gente quer que acione o nosso anúncio. Então, eu vou dizer aqui para o Google que quando alguém pesquisar por Wolf Dog, eu quero que o meu anúncio apareça. Vou deixar, na verdade, Wolf Robot. Vou só fazer aqui a verificação de identidade. Então, eu fiz a verificação aqui de palavra-chave. Eu vou estar usando apenas o nome do produto, né? Então, Wolf Dog. E eu vou deixar na correspondência ampla. Então, quando a gente roda em Maximize Dar Cliques, né? Geralmente a gente vai usar ali correspondência de frase ou de exata, porque a gente não quer que puxe nenhum termo sujo. Porém, quando eu rodo em CPA, eu gosto de rodar em amplo, porque eu não me importo ali se aparecer para quem pesquisa, por exemplo, por nome do produto, review, nome do produto vale a pena, porque eu sei que o Google já está entregando para um público que tem um potencial de compra. Então, eu sei que o Google sabe o que está fazendo, por isso que eu não costumo me importar. Então, eu coloco só o nome do produto, em ampla. Em um único caso que eu faria diferente aqui seria se eu estivesse anunciando, por exemplo, algum produto que começa com gluco. Porque daí, geralmente, esses produtos com gluco, se tu colocar correspondência ampla, ele vai remeter a muitas outras coisas, né? Ele vai puxar ali muitos outros termos sujos que não tem a ver com o nome do produto. O que não é esse caso aqui. Então, aqui eu vou deixar Wolf Robot. Agora aqui eu vou colocar a URL da minha Pre-Sell. Então, a Pre-Sell que eu vou estar usando vai ser essa daqui, que é uma Pre-Sell de cookies, né? Uma Pre-Sell bem fácil de fazer. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer. E agora eu vou montar aqui o meu anúncio, né? Os títulos e a descrição. Então aqui eu terminei de fazer o meu anúncio, né? Preenchi aqui todos os títulos e fiz 2 descrições. No caso dessa parte aqui do caminho de visualização, geralmente eu não preencho mais, tá? Eu deixo ele vazio para que a URL ela fique mais limpa. Nos títulos, eu coloquei o nome do produto fixado nas 6 primeiras posições, para que o nome do produto sempre apareça primeiro, né? Então eu coloquei ele 6 variações. E o restante que eu falei sobre preço, né? Usei aqui gatilho de urgência, falei sobre frete, entrega rápida e tudo mais ali relacionado à oferta. Aqui na descrição eu repeti o nome do produto, né, nas 2 descrições para aumentar o índice de qualidade. E coloquei também aqui informação, né, novamente, sobre preço, desconto, frete, garantia, esse tipo de coisa, para quebrar ali, para que a pessoa tenha todas as informações, né, que ela precisa antes mesmo de clicar no meu anúncio e gastar o dinheiro. Antes mesmo de clicar no meu anúncio e eu gastar o meu dinheiro com um clique que não vai comprar. Então, feito isso agora, a gente tem a parte aqui de extensões, né? Geralmente eu crio extensões só depois da campanha ela tá pronta e ter sido aprovada. Então agora é só clicar aqui em seguinte. Em orçamento, né? Tu vai definir ali quanto que tu tá disposto a gastar por dia. Então aqui tu pode colocar, não precisa ser nenhum valor alto, tá? Diferente do que muitas pessoas acham que tem que colocar valor alto de orçamento para destravar a campanha. Tu pode colocar ali um valor mais baixo. Aqui eu vou estar dando como exemplo, tá? Vou colocar aqui um orçamento de 100 por dia. Não significa que o Google vai gastar isso. Pode ser que ele nem gaste. E vou clicar em próximo. Chegando nessa parte aqui, tu vai só revisar se tua campanha ela tá toda certa, né? Como a gente configurou ali. E vai clicar para publicar. Então vou clicar aqui em publicar agora. E vai aparecer aqui para te configurar uma tag de Google Ads. Tu pode só ignorar essa parte aqui e clicar aqui em fechar. Então, depois de subir a campanha, né, a gente tem ainda que ajustar aqui mais uma coisa. Então, eu vou clicar aqui em cima da campanha, né? Vou vir aqui em públicos, né, público-alvo. E vou vir aqui em exclusões. E aqui em exclusões, eu vou clicar para adicionar exclusões a nível de campanha. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer para o Google que eu não quero que meu anúncio apareça para quem for um possível afiliado. Então, tu vai marcar esses públicos aqui, ó, que são públicos ali que tem relação com o afiliado, né? Geralmente ali de 5 a 7 públicos que eu marco. Então, tu pesquisa aqui em cima por website, domínio, e-mail marketing, esse tipo de coisa. E marca esses 5 públicos aqui que eu marquei.
e clica em guardar. Só de fazer isso aqui, isso já vai ali, tá deixando de aparecer, tá? Em algumas vezes para afiliados, possíveis afiliados. Não é uma coisa garantida, mas ajuda. E talvez você esteja se perguntando, né, se a gente deve adicionar palavras-chave negativas na campanha ou não. No caso de CPA desejado, como eu te falei, eu não costumo adicionar palavras-chave negativas. Eu não costumo negativar nada. A única situação que eu vou negativar alguma coisa é se a minha campanha ela começar a rodar e eu estiver levando muitos cliques em algum termo que não tem relação com o produto. Agora, se eu estiver levando cliques em termos que têm relação com o produto, aí eu não me importo. Por exemplo, tá? Eu estou anunciando aqui esse Wolf Dog, né? E alguém pesquisou ali por review Wolf Dog. Eu não vou dar bola, tá? Por mais que eu esteja levando muitos cliques naquela palavra-chave, eu não vou dar bola porque a própria inteligência do Google já está entregando para um público mais qualificado. Agora, se a minha campanha se eu estivesse levando muitos cliques ali da palavra-chave ali, por exemplo, como adotar um cachorro, aí eu iria negativar esse termo, né? Porque não tem nada a ver com o meu produto. Então, só negativo nesse caso. Agora que eu vi que eu não estava mais aparecendo aqui na imagem, mas então é assim que eu faço para subir uma campanha em CPA desejado. E lógico, né, que depois tem o pós-campanha. Subir campanha é a parte mais fácil, mas para te rodar em CPA desejado, né, tu precisa saber rodar ali e tomar as decisões de quando aumentar ou descer o CPA, quando aumentar, né, ou diminuir o teu orçamento diário, saber como testar o produto. Isso é uma das coisas que eu ensino na minha mentoria individual, que é um acompanhamento ali que eu faço com o mentorado durante um mês. E caso tu queira saber mais como funciona a minha mentoria individual, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse foi o conteúdo de hoje, então. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu te responder. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Abração aí!